Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui com o LPsolve, né? Que é um software, né, bem básico para resolver alguns problemas de otimização, tá? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar ele aqui, então LPsolve, né? Quando eu jogo aqui no Google, um dos primeiros links, né, já é o link aqui da SourceForge aqui, tá? Que daí você pode ir lá e fazer o download dele, tá? Então, SourceForge, ele é um site bem confiável, bem tranquilo, tá? E aí dá para você baixar ele, tem em várias versões, tá? Tem várias revisões aqui, enfim, então dá para você fazer o download para ele para Linux, para Windows, para Mac, se você usa aí a maçãzinha, tá? E ele é bem interessante, dá para utilizar bastante coisa aqui dele, tá? Tem outros softwares, inclusive, que eles recomendam aqui, né? Então, por exemplo, o GLPK também é bem utilizado aí para programação linear. Esse Linear Program Solver que eu não conheço, né? Posso até brincar com ele um pouquinho, mas esse LPsolve aqui já é bem utilizado. Depois que você fizer o download, tá? É só você instalar aí na sua máquina, ele deve funcionar aí sem problemas, tá? Então, aqui nessa máquina especificamente eu não posso fazer nada, porque eu estou na máquina do IF, né? Mas ela já está instalada aqui, tá? Então, depois que você instalar, você vai poder abrir aqui o LPsolve, tá? E ele tem esse formato, tá? Ele vai estar formando aqui, ele vai ter uma linha de comando aqui, tá? Uma linha de comando não, ele vai ter uma parte aqui meio terminal, aqui, e vai ter uma parte aqui meio aberta aqui, tá? Que é o LPsolve IDE 5.5.2.11. Aqui ele é bem simples, pessoal, ele vem com uma função objetiva aqui de minimizar e variable bounds aqui, ou seriam as restrições das variáveis, né? Que seriam as nossas restrições, tá? Então, o que a gente pode fazer? Bem, eu vou pegar então aqui um dos problemas nossos aqui da lista de exercícios, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu vou lá direto lá no Moodle, lá na parte presencial. Vou entrar aqui. E aí eu vou na nossa disciplina de pesquisa operacional, vou pegar algum dos exercícios da lista, tá? Então, se eu entrar lá em modelagem matemática, a gente tem uma lista 1 de exercícios lá com vários exercícios do tema, tá? Bem, eu vou pegar o exercício 1 aqui, que ele é um exercício bem tranquilo, tá? Para a gente já resolver. Então, vou baixar isso daqui aqui. Ok. Já vou deixá-lo aberto aqui, vou jogar ele aqui na página do lado, tá? Então, beleza. Eu tenho aqui a nossa lista de exercícios, tá? E aí, pessoal, eu vou já resolver aqui algum desses exercícios na mão e depois eu já vou resolver utilizando o LPsolve, tá? Então, por exemplo, o primeiro exercício, tá? Que ele é bem simples. Um agricultor acabou de comprar uma fazenda e ele vai plantar trigo e arroz, tá? A área total é de 7 hectares, o agricultor ele vai plantar no mínimo 1 hectare de trigo e 2 de arroz, e ele tem uma estimativa de lucro, né, do trigo, que é de 5 mil dinheiros aí, e do arroz de 3 mil dinheiros por hectare, tá? O agricultor deseja determinar o quanto plantar de cada cultura, tá? Então, eu tenho trigo e tenho arroz, né? Então, eu posso colocar aqui X1 para trigo, por exemplo, e X2 para arroz, tá? Trigo aqui, a quantidade, quando eu falo, né, eu estou falando aqui em hectares, né, então a fazenda é de 7 hectares, e
tem os valores mínimos ali. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Eu quero maximizar os 5.000 de trigo, tá? Mais os 3 de arroz, tá? E tudo isso daqui está sujeito a o quanto eu plantar, a soma do que eu plantar tem que ser menor ou igual aos 7 hectares que eu tenho, né? Eu tenho aí que o trigo tem que ser pelo menos 1 hectare e o arroz pelo menos 2 hectares. Tá? Às vezes já são contratos já feitos, né? Então ele tem ali os valores mínimos ali. Tá? E por fim, pessoal, é só isso. Né? Então eu sei que x1 e x2 são variáveis aí não negativas, né? Reais não negativas. Então, basicamente isso. Como que o LP-Solve vai poder ajudar a gente nesse sentido? Bem, o LP-Solve eu vou poder fazer exatamente o modelo. Ao invés de mínimo, eu vou fazer um modelo de máximo, tá? Não sei se está muito pequeno aqui. Acho que não dá para ver. Acho que aqui não dá para aumentar, tá? Deixa eu só pegar um detalhe aqui. É o máximo que dá para fazer isso daqui. Eu vou ter que mexer com a lupa. Então, pronto. Então, pessoal, trabalhando aqui um pouquinho com a lupa, tá? Eu vou estar aqui vou estar maximizando esse cara. Tá, deixa eu só ver um detalhe aqui. Tá, então, só... Barra asterisco objective faction Ixi. Bem, pessoal, então, só dando uma olhada aqui mais ou menos, o que eu vou ter aqui? Eu quero maximizar 5x1 mais 3x2, então ele é bem intuitivo, tá? O ponto e vírgula aqui determina o final da linha, tá? Sujeito ao quê? Bem, a soma não pode ultrapassar 7, tá? E aí, ponto e vírgula, tá? Aqui tanto faz 7 ou 7.0, tá bom? Beleza. X1 é maior ou igual a 1, né? Que era o mínimo de produção ali em hectares de trigo. E X2 é maior ou igual a 2, né? Eu tenho isso daqui, tá? Nosso problema é só isso. Professor, você precisa definir que ele é maior ou igual a 0? Não, tá? Ele, por default, né, por padrão, ele já acha que as variáveis aqui, elas são variáveis reais, tá? E aí basta você dar o play que ele resolve aqui para você, tá? Bem, ao resolver, você tem aqui, por exemplo, algumas coisas. Por exemplo, aqui ele fala matriz, né? Então ele está maximizando isso. Tem aqui uma restrição que ele chama de R1, que o lado direito vale 7. Essas duas restrições aqui são restrições que a gente chama de limitantes inferiores e superiores, né? Aqui no caso são limitantes inferiores das variáveis, então ele meio que não considera muito aqui, ele vai considerar isso num outro lugar, tá? E aí, pessoal, a gente tem o que a gente chama aqui de resultados, que é o que vale, tá? Nos resultados, ele dá o resultado aqui, o melhor resultado vale 31, tá? E a gente tem aí 5 hectares de trigo e 2 hectares de arroz, né? Ele preferiu fazer o trigo, porque o trigo paga mais, né? O trigo paga 5, enquanto o arroz pagava 3, né? Então eu produzi o mínimo de arroz possível e o máximo de trigo aí, tá? Aqui ele dá mais ou menos o valor das restrições, dizendo aqui que deu 7,
E ele também tem aqui uma questão de de análise de sensibilidade, que mais para frente no curso a gente vai ver, tá? Mas tá aí o objetivo, tá aí ele consegue encontrar aí o valor ótimo nesses problemas, tá? Então, se eu for pegar aqui esse problema 1, a solução ótima, pessoal, é dada por 31, com x1 igual a 5 e x2 igual a 2. Tá, pessoal? É isso, pessoal. É um software muito fácil de trabalhar, tá? Dá para brincar com bastante modelos aqui. Se você salvar, você consegue salvar, tá? Você pode exportar aqui, tem alguns formatos aqui, por exemplo, para o LaTeX, eu nunca usei muito, mas enfim, dá para você exportar aqui em vários formatos. E aqui eu vou salvar, tá? Vou salvar na área de trabalho mesmo, vou colocar isso como problema 01 do fazendeiro. Tá? Ele salva nesse formato LP, ele tem outros formatos que são mais utilizados em alguns outros softwares, tá? De matemática, mas enfim, o LP ele é um formato já bem conhecido, e aí você pode salvar e está tudo pronto, tá? Então salvou, você pode usar aqui do jeito que você quiser, beleza? Bem, vamos pegar outro problema aqui, tá? Então eu cliquei lá em novo, né? E aí a gente vai pegar um outro modelo da lista. Por exemplo, vamos pegar aqui um problema que é binário. Tá? Vamos pegar esse 17. Tá? Então eu vou fazer aqui o 17, aqui do lado. Tá? Então, eu tenho o problema aqui 17, e aí eu vou resolver esse problema. Considera aqui que eu tenho N itens que vão ser colocados num container, cada item J tem um retorno PJ, uma quantidade de itens QJ, um peso WJ e um volume VJ. Quantos itens de cada devem entrar no container para maximizar o retorno total? Tá? Bem, ele pede aqui um modelo genérico, tá, do problema, aqui bem tranquilo, dá para a gente fazer. Basicamente, né? Eu vou ter ali algumas variáveis que vão ser binárias, né? Eu vou considerar esses N itens que podem ser colocados ali, né? Então, vamos lá. Considere N itens a serem colocados num container. Cada item J tem um retorno PJ, uma quantidade de itens QJ, um peso WJ e um volume VJ. Quantos itens de cada devem entrar num container para maximizar o retorno total? Tá, certo. Então, olha só que interessante. Então, eu tenho um retorno. Então, eu vou ter umas variáveis aqui, XJ, que é o seguinte, é a quantidade de itens J a serem colocados no container. Tá? Então, eu vou colocar XJ itens no container. Então, o item 1, por exemplo, se eu for colocar 2 itens, x1 igual a 2. Tá? Então, bem fácil. Aí, tá? Bem, vamos construir um modelo genérico. Eu quero maximizar o meu retorno, então eu vou maximizar o somatório para todos os itens J, tá? Desde o primeiro até o enésimo item. Tá? Eu tenho PJ vezes XJ, tá? Então o retorno é PJ e o XJ é o que eu quero. Bem, eu tenho, né, que para cada item J ele tem uma certa quantidade máxima, tá? Então, sujeito a XJ, ele é sempre menor ou igual a QJ, tá? Isso é válido para cada item, então para cada J. Então eu tenho N restrições aqui,
Então, x1 é menor ou igual a q1, x2 menor ou igual a q2, x3 menor ou igual a q3, e assim sucessivamente. Eu tenho também, que mais? Um peso WJ e um volume VJ, tá? Sendo que eles têm volume máximo e volume mínimo, tá? Então, eu teria algo mais ou menos assim, né? A somatória de J igual a 1 até N de todos os pesos WJ vezes XJ, então eu estou somando o peso aqui, né? Tem que ser menor a um certo peso máximo, vou chamar de W, tá? E também o somatório do volume também não pode dar o volume máximo, né? Então, J1, N, eu tenho VJ, XJ, tudo isso aqui é menor ou igual a um certo volume, vê que é o volume do container, né? Aqui é o peso que ele aguenta e o volume que ele aguenta, tá? As minhas variáveis XJ são inteiras, tá? A priori são itens que eu posso colocar lá dentro, tá? Então, essas aqui são variáveis inteiras que eu tenho que colocar lá. E, pessoal, esse é um modelo genérico, tá? Aqui, no problema, ele coloca colocado um exemplo, tá? Então, nesse exemplo, depois que eu fiz o genérico, fica fácil, né? Ele tem que o N vale 6, tá? O Wzão é o quanto ele suporta, que é de 120 toneladas, tá? Eu tenho também que o volume do container é de 50 metros cúbicos, tá? E o resto dos dados estão na tabela, tá? Então, é só pegar essa tabelinha aqui. Beleza? Bem, vamos lá para o LPsolve. Para o LPsolve, pessoal, aí eu vou ter que resolver esse mesmo problema. É um problema de maximização, tá? Então, eu tenho que ir lá, é um problema de maximização. Eu tenho que olhar aqui quanto que dá de retorno, tá? Então, eu tenho que 10, 4, 5, 9, 8, 6. Então, 10, 4, 9, 5, 8, 6, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Olha, eu tenho 10 unidades, eu tenho um retorno de 10 para cada item da variável x1. Eu tenho um retorno de 4 para cada item da variável x2. Eu tenho um retorno de 9 para cada item da variável x3. Eu tenho um retorno de 5 para cada item da variável x4. Eu tenho um retorno de 8 para cada item da variável x5, mais um retorno de 6 para cada item da variável x6, tá? Professor, pode rodar só com isso? Pode. Se você rodar com isso, obviamente, ele vai jogar para infinito a solução, tá? Porque as variáveis aqui não estão limitadas por nada, nem ninguém. Bem, qual era a primeira restrição mesmo que a gente tinha? Bem, a primeira restrição que a gente tinha era o seguinte, que todas elas estavam limitadas à quantidade de itens, tá? E eu tinha que fazer isso para cada item. Então, vamos lá. Eu preciso olhar aqui esse cara, né? Quantos itens aqui? O item 1 não está limitado, o item 2 também não está limitado. O item 3, o 4 e o 6 estão limitados. Então, 5, 3 e 3. Então, voltando aqui. Eu tenho que o X3 está limitado a 5 unidades, o X4 está limitado a 3 unidades e o X6 está limitado a 3 unidades, tá? Vamos ver se era isso mesmo. 5, 3, 3, X3, X4 e X6. 5, 3, 3. Perfeito. Bem, dado isso, pessoal, a próxima restrição era a restrição de peso, né? Então, o peso tinha que ser menos do que 120 toneladas. Então, escolhendo aqui, eu tenho, tá? E lembrando que a gente precisa do quanto que pesa cada item. Então,
926.757. 926.757. Lembrando que tudo isso tem que ser menor ou igual a 120, ponto e vírgula, tá? Então, 9x1 mais 2x2 mais 6x3 mais 7x4 mais 5x5 mais 7x6, isso tudo é menor ou igual a 120, tá? Você pode, inclusive, já mandar rodar. Se você mandar rodar isso daqui, ele vai dar um resultado, 240. Ele praticamente fez 60 itens do tipo 2, tá? Porque ele pode infinitos itens ali. Tá? Bem, além disso, a gente tem também a restrição de volume, né? Se eu pegar a restrição de volume, eu preciso vir aqui, ver os volumes, né? Então, 853.664. 853.664. 853.664, menor ou igual a 50 metros cúbicos. Lembra sempre de colocar o ponto e vírgula. x1 mais 5x2 mais 3x3 mais 6x4 mais 6x5 mais 4x6 menor ou igual a 50. E aí eu tenho que eu posso rodar esse resultado, já deu 93,666, tá? Sendo que eu produzi 5 unidades do item 3, 3,83 unidades do item 5 e 3 unidades do item 6. Mas espera aí, eu tinha que a minha solução tinha que ser inteira. Bem, se fosse binária, você poderia colocar bin, tá? Bin x1, x2, x3, x4, x5, x6, tá? E aí, se você dá o play, ele vai dar a melhor solução, que é todo mundo levar uma unidade, porque eu tenho espaço, né, em metros cúbicos, eu tenho também peso que dá suficiente para levar cada um deles. Mas eles não são binários, eles são inteiros, tá? Então aqui você vai colocar int e eles vão dar apenas resultados inteiros. Olha que legal dessa vez. Ele deu apenas resultados inteiros, tá? E o melhor resultado vai ser esse último aqui, tá? Ah, professor, e esses outros aqui? Esses outros, pessoal, são resultados que ele obteve ao longo da resolução, tá? Bem, para problemas inteiros, ele acaba utilizando uma árvore de branch and bound e ele vai encontrar, pode ser que ele encontre outras soluções ali no meio do caminho, tá? Então, aqui, pessoal, muito fácil. Ele começou com uma solução que valia 66, que era produzir 6 unidades do item 5 e 3 unidades do item 6. Depois, ele passou e produziu 1 unidade do item 1, 5 do item 5 e 3 do 3, 68. Depois ele foi para 71, né, fazendo x2 igual a 1, x3 igual a 1, x5 igual a 5, x6 igual a 3. Depois ele passou para uma solução 76, 78, 81, 86, 88, 89, 91, que foi a última solução, tá? Com 5x3, 5x5 e 1x6. Lembra da solução passada? Eles eram valores, não... Tinha um valor lá que dava não inteiro, né? E aí a solução ficava 93, alguma coisa. É exatamente por aí, tá? Que ele acaba resolvendo esse problema. Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem um sistema que é bem tranquilo, tá? A gente não precisa colocar na forma padrão, tanto que o problema pode ser de maximização. Eu posso ter desigualdades aqui normalmente, tá? Você pode definir a variável inteira binária. Se você não colocar nada, ele entende que a variável ela é real, não negativa, tá? E, bem, eu acho que é basicamente isso. Com esse software, pessoal, a gente consegue fazer várias coisas, tá? A gente consegue aí trabalhar bem com vários problemas, tá? Então, aqui eu tenho o problema 17, que é o problema do... A gente está resolvendo o problema do container, né? Beleza, pessoal.
É um software bem tranquilo de se mexer, tá? É um software muito tranquilo de se mexer, bem direto, tá? Basicamente o que a gente escreve é o que a gente precisa. Infelizmente, né? A gente tem que escrever todas as restrições na mão mesmo, tá? Não tem ali uma maneira da gente fazer as restrições meio que genéricas, né? Mas dá para a gente construir bem aí o nosso problema e trabalhar bem com ele. Ok, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima, tá? Deixa eu tirar essa lupa.